Olá, amigos e amigas do saber. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre a relação entre existencialismo e marxismo. Nós vamos mostrar como que a premissa fundamental do existencialismo, ela se ancora em uma premissa também fundamental no próprio pensamento de Marx. E nós vamos também falar um pouco sobre um texto de 1960, um texto do Jean-Paul Sartre, no qual ele vai falar sobre a sua relação com o marxismo. E é bem interessante porque é um texto que é considerado o fim do existencialismo. Ele já não se coloca mais como existencialista e ele vai falar que o marxismo é a filosofia do nosso tempo. Ao contrário de muitos filósofos, que colocam a sua própria filosofia como a chave do universo, o segredo do universo, o Jean-Paul Sartre, ele humildemente se coloca às margens da filosofia marxista e fala, olha, é o marxismo que vai explicar o nosso tempo. Então, no primeiro momento desse vídeo, nós vamos mostrar qual que é essa relação, nós vamos falar sobre a questão da existência preceder a essência, vamos mostrar como isso se relaciona com o materialismo histórico e, num segundo momento, a gente vai comentar um pouquinho sobre algumas afirmações do Sartre que estão nesse texto. Acompanhe. Antes de iniciar, dois breves recados. Faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia, dos Pré-Socráticos a Sartre. O nosso curso tem mais de 14 horas de duração, é um curso que oferece total flexibilidade, porque não tem data nem de início nem de término, e o seu acesso é vitalício, e o curso também oferece certificado ao final. O nosso objetivo é colocar você em contato direto com alguns dos principais textos de toda a história da filosofia. Então, ao invés de ler comentadores falando sobre os filósofos, os vídeos eles vão te preparar para ler alguns textos bem introdutórios que nós selecionamos, mas você vai estar lendo textos do próprio Platão, Aristóteles, o Descartes, Santo Agostinho, Tomás de Aquino, Kant, Hegel, Marx e etc. Para mais informações, acesse o link que está na descrição deste vídeo. E o nosso segundo recado é que você pode contribuir com a existência e a manutenção deste trabalho, sendo um dos nossos apoiadores através do Apoia-se. O link para o nosso perfil está também na descrição deste vídeo. Ou então você pode fazer qualquer contribuição de qualquer valor diretamente através da nossa chave Pix, que é filosofiavermelha@gmail.com. Voltemos então ao nosso tema existencialismo e marxismo. Uma das premissas mais fundamentais do existencialismo é a de que a existência precede a essência. O que o Jean-Paul Sartre queria dizer com isso? A existência precede a essência. Ele está fazendo aqui uma inversão, porque na tradição cristã, por exemplo, considera-se que a essência ela precede a existência, no sentido de que nós, enquanto seres humanos, na tradição cristã, nós somos ou fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então nós tínhamos uma essência, a essência humana, e cada ser humano seria de alguma forma, de alguma maneira, uma individuação ou uma instância dessa essência. A gente pode relacionar isso até à teoria das formas ou ao mundo das ideias de Platão. Então o Sartre está fazendo uma inversão aqui, ele fala, não é a essência que precede a existência, é ao contrário, é a existência que precede a essência. Mas como assim? O Jean-Paul Sartre queria dizer que primeiro o homem vive, primeiro ele está no mundo e só depois é que ele se define. Ou seja, é a partir da vida que nós vamos refletir e descobrir quem nós somos. E nós vamos ver que isso tem um potencial revolucionário enorme e isso está ancorado, por sua vez, no materialismo histórico de Marx e Engels. Em A Ideologia Alemã, Marx e Engels eles afirmaram o seguinte: olha, o início da nossa filosofia é o homem concreto, material, o homem no mundo social. Quando ele fala sobre o início da filosofia, isso é interessante também porque vários filósofos tentaram dar um início à filosofia de tal modo que todo o seu sistema se seguisse dali. A questão é que o início da filosofia ele é sempre dogmático. Você postula um determinado ponto de partida e esse ponto geralmente você não pode discutir, é como se fosse um axioma. Então, se você for examinar isso na história da filosofia, você vai perceber que diversos filósofos diferentes eles tiveram pontos de partida diferentes. Então, quando Marx fala, olha, o nosso ponto de partida é o homem social concreto no mundo, o Marx também está colocando um ponto de partida. Só que é um ponto de partida muito mais concreto, arraigado na realidade. E isso pelo seguinte, Marx fala, olha,
Quando o indivíduo ele começa a pensar sobre si, quando ele vai tentar buscar uma essência humana, quando ele começa a pensar sobre as leis da sociedade, né, ele vai elaborar um sistema jurídico, ele começa a fazer filosofia ou religião, ou seja, quando o indivíduo vai começar a fazer essas coisas, bom, o indivíduo ele já está vivo no mundo e em relação social com outras pessoas. Bom, isso é uma coisa muito óbvia, né? Vejam só, como é que eu vou conseguir pensar, fazer filosofia se eu não estiver vivo? Né? Para pensar eu tenho que estar vivo. Agora, para estar vivo eu preciso me alimentar, eu preciso comer, eu preciso morar em algum lugar, eu preciso de roupas, de vestuário, eu preciso me vestir. Né? E para fazer essas coisas eu tenho que trabalhar, e eu trabalho em relação social com outras pessoas. Então, para produzir os meus meios de vida, eu preciso estar em relação social com outras pessoas. E é isso que o Marx está falando. É uma coisa extremamente simples, básica, elementar e concreta e profunda ao mesmo tempo. Porque quando eu começo a pensar, eu já estou vivo, e para estar vivo eu já estou em relações humanas com outras pessoas, eu já estou trabalhando, eu já estou inserido socialmente. E a questão então que nos importa aqui é a seguinte: quando eu penso, quando eu faço filosofia, quando eu quero fazer leis para a minha sociedade ou comunidade, bom, de certa maneira, tudo o que eu penso vai refletir as condições sociais nas quais eu já estou inserido. Percebam então a afinidade entre a perspectiva de Marx e Engels e a perspectiva de Sartre que nós falamos anteriormente. Marx e Engels estão falando o seguinte: olha, quando você começa a pensar, bom, você já está inserido em relações sociais, e aquilo que você pensa, de certa forma, reflete as relações sociais nas quais você já está inserido. Ou seja, primeiro nós vivemos e depois nós pensamos. E é isso que o Sartre também está falando. O Sartre também fala, olha, a existência ela precede a essência, porque primeiro a gente está no mundo e só depois é que a gente se define. Agora, o potencial revolucionário e transformador dessa perspectiva de Sartre é a seguinte: se não existe uma essência que determina, que delimita o que eu sou ou o que o mundo deve ser, está tudo aberto. Não tem nada dizendo que o mundo ele tem que continuar sendo da forma que ele é hoje. Onde está escrito isso? Está escrito nas estrelas? Está escrito em algum livro sagrado que o mundo para sempre será capitalista, que sempre haverá pobres no mundo, que sempre haverá exploração? Isso não está escrito em lugar nenhum, porque não existe nenhuma essência que está definindo o que nós somos. Nós somos aquilo que nós fazemos de nós mesmos. Então não tem dessa de dizer, o mundo é assim mesmo, o ser humano é assim, a essência humana, a natureza humana. Inclusive nós temos até episódios em nosso podcast falando sobre essa questão da natureza humana, né? Como se houvesse uma natureza pré-determinada e que a gente tivesse que ser sempre assim, né? O ser humano sempre foi assim e sempre será. Absolutamente. As comunidades humanas elas foram de forma bem diferente do que a gente conhece hoje. Inclusive, se a gente tem a história escrita como a história de opressão de uma classe sobre outra, a história da luta de classe, bom, na pré-história da humanidade a coisa era diferente. Antes de surgir a escrita, existiam comunidades humanas por dezenas de milhares de anos. E a coisa era muito diferente. As sociedades humanas se organizavam de outras formas, de outras maneiras. Então não existe uma essência humana. Se a gente fala que existe uma essência humana, a gente tem que dizer de onde é que apareceu essa essência. Foi uma essência criada por um Deus? É uma essência talvez biológica, um tipo de determinismo biológico? Nós vamos ver que a questão não é bem assim. De certo modo, o marxismo ele é uma filosofia contextualista, que vai afirmar que tudo que se faz na área do pensamento, ali no terreno, ou pelo menos na esfera das ideias, tudo aquilo tem uma relação com o contexto social de onde surge. Então, o marxismo é uma forma de contextualismo e os seres humanos também são uma forma de produto do meio. Agora, o Marx ele não acreditava que o ser humano também é um ser infinitamente plástico, que só as condições sociais vão determinar o homem. Não, existem de fato alguns fatores biológicos que a gente está falando agora. Só que dizer que só os fatores biológicos nos determinam, isso é de uma tremenda limitação.
E isso é uma coisa que absolutamente a gente não consegue sustentar. A gente não pode dizer que só o biológico nos determina e que talvez uma essência humana estaria no nosso DNA. A coisa não é assim, nós somos seres dependentes do nosso contexto e se a gente olhar para diversas culturas ao longo, não só do globo hoje, mas ao longo da história, nós vamos perceber que os seres humanos eles podem ser de maneiras bem diferentes. Nesse primeiro momento, nós mostramos que há uma afinidade entre o existencialismo e o materialismo histórico. Nós mostramos que a premissa fundamental de que a existência precede a essência está de acordo com o que Marx e Engels falam sobre primeiro a gente estar vivo no mundo em relações sociais e depois a gente pensar, fazer filosofia, religião, leis e etc. Agora, o marxismo do Jean-Paul Sartre não é um marxismo que a gente pode considerar ortodoxo. O Jean-Paul Sartre nunca foi aquele tipo de marxista que você poderia ali se subscrever ou se submeter, na verdade, a um partido comunista, a uma linha oficial de um determinado marxismo oficial. Então, alguns comentadores vão dizer que o marxismo do Sartre ele é, às vezes, tão peculiar quanto o cristianismo do Kierkegaard, que foi um filósofo cristão que é o pai do existencialismo. O Sartre se inspirou muito no Kierkegaard, mas ele tinha uma espécie de cristianismo bem peculiar. E nesse sentido eles são parecidos. E na verdade é a questão com a maioria dos filósofos. O filósofo ele é difícil de se enquadrar, se encaixar em alguma coisa, em um determinado sistema de pensamento e ficar fechado naquilo, porque isso seria a própria morte da filosofia. Agora, embora o marxismo do Sartre fosse bem peculiar, o Sartre mesmo ele escreveu o seguinte, olha, o marxismo é a filosofia do nosso tempo e é uma filosofia além da qual não é possível ir. Vejam só, é uma afirmação muito forte. O marxismo é a filosofia do nosso tempo. Esta era a posição do Jean-Paul Sartre, que ele vai expressar em seu livro Crítica da Razão Dialética, um texto publicado em 1960, e nós vamos comentar algumas passagens aqui da primeira parte na qual ele fala sobre o marxismo. Como nós falamos no início do vídeo, esse texto ele vai, de certa forma, marcar o fim do existencialismo. O Jean-Paul Sartre vai se colocar humildemente às margens, ali, às bordas do marxismo, e vai falar, olha, a questão é o marxismo, não é o existencialismo. O existencialismo é uma filosofia marginal que está às margens do marxismo. E vai ser no prefácio que ele vai fazer essa afirmação. É no prefácio que ele está dizendo o seguinte, olha, eu considero o marxismo a filosofia do nosso tempo e uma filosofia além da qual não é possível ir. E ele continua, olha, se filosofia é ser simultaneamente uma totalização do conhecimento, um método, uma ideia regulativa, uma arma e uma comunidade de linguagem, ou seja, se a filosofia ela é tudo isso, se ela é também um instrumento que vai fermentar sociedades apodrecidas, bom, então os períodos de fato de novas filosofias são muito raros. Então ele vai citar aqui 3 períodos, que ele vai falar que ele considera do século XVII ao XX os 3 períodos que são os principais, que ele vai dizer que é o momento do Descartes e do Locke, o momento do Kant e do Hegel e depois com o Marx. São esses 3 grandes períodos de filosofia, segundo Sartre, do século XVII ao século XX. O Sartre vai dizer então que é por isso que todo antimarxismo é, na verdade, apenas uma forma de rejuvenescer uma ideia pré-marxista. Ou seja, quando aparece um indivíduo falando assim, não, isso aqui é um pós-marxismo, ou então isso aqui é um anti-marxismo, eu sou contra o marxismo, bom, o Sartre fala, pois é, você está só requentando uma ideia antiga. Porque não é possível ir além do marxismo sem ir além da sociedade que produziu o marxismo. E o marxismo ele é produto da sociedade capitalista. Se não fosse o capitalismo, não haveria o pensamento marxista. O que é o marxismo? É principalmente uma crítica do modo de produção capitalista. Então, seria possível, então, se Marx tivesse nascido no feudalismo, haveria um marxismo no feudalismo? Absolutamente. Talvez o Marx fosse, fazendo aqui um exercício de pensamento, fosse talvez um rabino, porque ele era judeu, talvez fosse um filósofo de outro tipo. Agora, o marxismo como nós o conhecemos, ele é produto do capitalismo. É por isso que o Sartre fala,
todo antimarxismo é, na verdade, um salto para trás, é ir para trás da história, porque essa sociedade ela não foi superada, então não é possível superar intelectualmente o marxismo. Nós falamos agora há pouco que do século XVII ao XX há três grandes momentos, né? O momento de Descartes e Locke, o momento de Kant e Hegel e depois o momento de Marx. O Sartre fala que tudo que está ali no período desses filósofos ou entre eles, né, na verdade você mal pode chamar de filosofia ou você mal pode dizer que os outros pensadores são filósofos. Porque ele diz o seguinte, olha, existem esses caras grandes que fazem época, né, que vão pensar o seu próprio tempo, e existem outros que estão ali às margens e que vão talvez ressaltar um ou outro ponto, né, desses grandes sistemas, desses grandes pensamentos, né, que vão talvez explorar uma área que não foi explorada por esses grandes, mas agora esses aí não são de fato filósofos. E nisso, essa reflexão do Sartre ela vai lembrar bastante a reflexão do Nietzsche sobre os operários filosóficos. Tem uma passagem bem interessante que o Nietzsche fala, olha, existem os filósofos, que são aqueles que criam valores, né, aqueles que vão legislar, e existem os outros que são operários filosóficos, né, que vão pegar, vão pensar uma determinada época, vão trabalhar conceitos, né, inclusive o Nietzsche fala que o Hegel para ele é um operário filosófico, ele não é filósofo não. Então o Sartre está falando uma coisa semelhante aqui, não é na mesma filosofia, no mesmo espírito de Nietzsche, né, mas ele fala uma afirmação forte também, tão forte quanto a de Nietzsche, fala, olha, esses outros aí não são filósofos no rigor do termo. Só que quando o Sartre fala isso, ele está se englobando, ele está se enquadrando ali também e está falando do existencialismo. Ele não está colocando o existencialismo como a filosofia do nosso tempo. Vejam só que interessante, o Sartre fala, o marxismo é a filosofia do nosso tempo. O existencialismo é uma filosofia marginal, é uma filosofia que vai beber, que vai dialogar com o marxismo, mas não é uma filosofia original, não é um pensamento que está marcando época. Mais à frente no texto, ele vai se perguntar o seguinte, olha, mas então por que o existencialismo ele preservou a sua autonomia? Por que o existencialismo simplesmente não se dissolveu no marxismo? Aí ele vai falar, olha, o Lukács, ele acreditava que ele tinha respondido essa questão, né, na sua obra Existencialismo e Marxismo. Essa é uma obra bem conhecida entre marxistas, né, pelo menos aqueles que conhecem o Lukács, porque o Lukács, de vez em quando, ele abria a metralhadora e saía disparando em todo mundo, absolutamente. O Lukács, ele tinha essa coisa de sair criticando tudo que não fosse ali, ou que não estivesse muito próximo, né, de um marxismo oficial. É por isso que vários comentadores vão dizer que o Lukács é um stalinista, muito embora o Lukács tivesse escrito contra o stalinismo. O Lukács tem as famosas cartas sobre o stalinismo e diversos outros textos. Mas muitos vão dizer exatamente isso, porque o Lukács, dois grandes filósofos, né, com os quais o Lukács arrumou treta foi o Sartre e o Adorno. E Lukács foi muito influente ali na década de 1920 com História e Consciência de Classe. Ele, de certa forma, deu um impulso para surgir o marxismo ocidental, uma leitura hegeliana do marxismo, mas depois o Lukács mudou a sua direção e saiu, na verdade, fazendo guerra a praticamente todo mundo, principalmente do chamado marxismo ocidental e também ao existencialismo. Então o Sartre está fazendo referência a isso quando ele diz aqui, olha, o Lukács ele achou que ele tinha respondido essa questão, de por que o existencialismo preservou a sua autonomia e não se dissolveu no marxismo. Aí o Sartre faz uma afirmação interessante, que vai mostrar como que o Sartre ele sempre teve um pé no marxismo, isso de maneira consciente. Ele diz o seguinte, olha, é porque nós estávamos convencidos, ao mesmo tempo, de duas coisas. De que o materialismo histórico ele fornecia a única interpretação válida da história e que o existencialismo ele permaneceu como a única abordagem concreta à realidade. Então o Sartre até vai falar, olha, eu não vou fingir que isso não é contraditório, eu até acho que isso é contraditório, mas isso não deixa de ser real, não deixa de ser como a coisa aconteceu. Então, novamente, Sartre está falando, olha, a gente estava convencido de que o materialismo histórico é a única interpretação válida da história. Ele estava convencido disso. Agora, ao mesmo tempo, você só poderia abordar a realidade concreta através do existencialismo.
né? E aí, mais para frente, ele vai dizer por que ele acha que isso aconteceu. E ele fala que é o seguinte, olha, é que o marxismo, depois dele ter nos puxado, dele ter nos atraído, assim como a Lua ela vai atrair as marés, né? Ou seja, o marxismo ele exerceu essa força de atração, né, sobre aquela intelectualidade francesa ali, né, no início e na metade do século XX. Né? Depois do marxismo ter atraído, né, depois do marxismo ter liquidado as categorias do nosso pensamento burguês, o marxismo, ele de forma abrupta nos deixou encalhados. E ele vai dizer, olha, o marxismo parou. O marxismo parou e ele não satisfez a nossa necessidade de compreender, de entender. Eu faço até um comentário nisso aqui, né? Não é exatamente o que o Sartre vai dizer aqui nesse texto, né? Mas essa questão sobre a necessidade de compreender e o fato de que o marxismo ele não vai oferecer respostas para tudo. Isso pode até doer em vários marxistas, né? Achar que o marxismo é uma chave geral de interpretação do universo, e não é. O marxismo não vai explicar tudo. O marxismo é a filosofia do nosso tempo. O marxismo ele vai explicar a sociedade capitalista como nenhuma outra forma de pensamento, como nenhuma outra crítica vai fazer. Agora, ele não vai explicar tudo. O marxismo ele não tem nem concorrente, porque o marxismo ele não é unicamente uma crítica do capitalismo, ele também aponta uma saída, ele mostra que é possível construir uma outra sociedade. E nesse sentido não tem nem rival. Se a gente for pensar assim, qual outro sistema de pensamento ou qual outra filosofia pode competir com o marxismo? Não tem. Não tem nenhuma que vai fazer a análise que o Marx fez do modo de produção capitalista, explicar o mundo em que a gente vive hoje e apontar uma saída. Nesse sentido não tem. Agora, isso não significa dizer que o marxismo vai explicar tudo, que vai explicar todos os aspectos da realidade. E é isso que o Sartre está falando aqui. Olha, o marxismo nos atraiu, ele liquidou as nossas categorias de pensamento burguês, mas depois o marxismo parou, nos deixou encalhados. E nós precisamos ir além. Nós precisamos pensar, continuar pensando a realidade. E uma coisa que eu sempre reparei isso, no movimento marxista, eu enquanto marxista, eu falo isso como uma espécie de autocrítica coletiva, os marxistas geralmente não sabem falar de absolutamente nada a não ser marxismo. Não discutem outras coisas, e principalmente a relação do marxismo oficial com a filosofia é muito conflituosa. A filosofia é sempre considerada como algo que está ali na esfera da ideologia, como um mero reflexo das condições sociais e um reflexo de mão única. De modo que a filosofia, para determinada leitura do marxismo, que é uma leitura muito corrente, a filosofia não passa de ideologia. E a questão não é bem assim. A filosofia ela não é ideologia. E é por isso que os marxistas, de forma geral, têm um certo desprezo pela filosofia, ou então, às vezes, até podem gostar de um ou outro aspecto, vai estudar um determinado filósofo, Às vezes tem muita gente que às vezes termina uma graduação e quer fazer só um mestrado em filosofia, porque não vai ter a paciência de passar uma graduação toda, não quer estudar a filosofia grega, a filosofia medieval menos ainda, Filosofia moderna pode ser alguma coisa interessante na política, filosofia contemporânea vai ser só os marxistas e alguma coisa que estiver próximo e olhe lá, mas não tem a paciência de fazer uma graduação toda em filosofia, por exemplo, não vai ler outras coisas que não são diretamente relacionadas ao marxismo. E isso é uma coisa que eu acho muito ruim, sabe, no movimento marxista, muito ruim mesmo, porque acaba fazendo com que os marxistas, em sua grande maioria, infelizmente, sejam de uma pobreza intelectual muito grande. Enquanto o próprio Karl Marx não era assim. Você vai ler o Capital, por exemplo, o Marx está o tempo todo fazendo citação de literatura, de outros filósofos, e Aristóteles, e vai citar questões econômicas do Aristóteles, ele vai fazer uma determinada afirmação sobre o Capital, e faz uma analogia com alguma coisa da literatura, da tragédia grega, vai citar Shakespeare. O Marx era um grande erudito. Infelizmente, os marxistas não seguem o exemplo de Marx com essa erudição. Então, de certo modo, é assim que eu faço essa leitura desse trecho aqui em que o Sartre está falando. Ele fala assim, olha, o marxismo nos atraiu, mas depois ele parou e nos deixou
encalhados. Então foi esse aí o nosso vídeo de hoje. Lembrando mais uma vez, faça sua inscrição em nosso curso de Introdução à Filosofia. O link está na descrição deste vídeo. E você também pode se tornar um apoiador do canal através do Apoia-se ou fazendo qualquer contribuição via Pix. Um grande abraço e até o próximo.